Qual é, de verdade, o papel de um professor aqui no Brasil? A gente até pode pensar que a resposta é simples, né? Mas a verdade é que ela vai muito além de passar o conteúdo na sala de aula. É uma questão que está no coração das nossas leis e da nossa sociedade. Sabe aquela ideia comum de que o professor tem que se limitar a ensinar a sua matéria e pronto, sem se envolver com a vida do aluno, com o que acontece fora da escola? Mas será que é só isso mesmo? A resposta, eu garanto, pode surpreender muita gente. Então, a resposta é um sonoro não. E o mais importante, isso não é só uma opinião. A própria lei brasileira mostra que esse caminho de só dar a matéria não se sustenta. Vamos dar uma olhada no que a nossa legislação diz sobre isso? Bom, para entender essa história a fundo, não tem jeito melhor do que ir direto na fonte. E a nossa fonte principal, a lei maior do país, é a Constituição Federal. É por ela que a gente começa. Olha só que interessante o que diz o famoso artigo 205 da nossa Constituição. A educação tem 3 objetivos muito claros: o desenvolvimento completo da pessoa, a preparação para ser um cidadão ativo e, por fim, a qualificação para o trabalho. Percebe a ordem e a conexão entre eles? E aqui está o pulo do gato, a palavrinha "e". A lei não diz uma coisa ou outra. Ela diz uma coisa e outra. Ou seja, essas 3 metas são inseparáveis. Não dá para um professor escolher focar só em uma e ignorar o resto. É um pacote completo. Faz todo sentido, né? E essa ideia não está isolada lá na Constituição, não. Pelo contrário, ela funciona como um fio que vai costurando várias outras leis super importantes. Juntas, elas criam uma rede de proteção e de responsabilidades. Dá uma olhada que incrível! A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, todas elas caminham na mesma direção. O professor é visto pela lei como muito mais do que um mero transmissor de conteúdo. Ele é, na verdade, um agente de cuidado e de transformação. Ok, a gente já viu o que a lei diz. Mas de onde será que vieram essas ideias? Elas não surgiram do nada. Existe toda uma filosofia educacional muito forte por trás, que ajuda a gente a entender o porquê de tudo isso. Vamos mergulhar um pouco nesse universo? E quando o assunto é filosofia da educação no Brasil, é impossível não falar de Paulo Freire. Para ele, a educação é sempre um ato político. Calma, não no sentido de partido político, mas no sentido de que toda escolha que um professor faz tem uma consequência. Ou ela ajuda a manter o mundo como está, ou ela ajuda a transformá-lo. É uma reflexão bem profunda. O Freire nos mostra 2 cenários bem diferentes. De um lado, o que ele chamou de educação bancária, onde o professor só deposita conhecimento na cabeça do aluno. Do outro, a educação problematizadora, que é um convite para o diálogo, para investigar o mundo junto. Então, segundo Freire, quando um professor diz que é neutro, ele já fez uma escolha, a do primeiro modelo. Mas se aí fica a pergunta: como juntar o ensino do conteúdo com a formação de um cidadão crítico? É aí que entra outro pensador gigante, Dermeval Saviani. A ideia dele com a pedagogia histórico-crítica é usar todo o conhecimento que a humanidade produziu, a ciência, a arte e a filosofia, como uma ferramenta poderosa para a gente entender e mudar a realidade. O caminho que ele propõe é bem lógico. Pensa só. Primeiro, a gente estuda, domina o conhecimento. Depois, usa tudo isso para analisar o mundo à nossa volta com um olhar crítico. E, por fim, a gente age de forma consciente para melhorar a sociedade. Viu só? O conteúdo não é o destino final, é o mapa do tesouro para a cidadania. Muito bem, já passeamos pela lei e pela filosofia, mas e na vida real? Como é que tudo isso se aplica lá no dia a dia da sala de aula? Vamos trazer essa conversa para a prática. A grande verdade é que a gente chega a uma conclusão bem clara. Aquela ideia de separar o ensinar do cuidar simplesmente não funciona. É uma coisa só. É como tentar separar o calor do fogo. Uma não existe sem a outra. Vamos juntar as peças. Para formar uma pessoa por inteiro, como a Constituição manda, é preciso cuidar do bem-estar dela. Para valorizar as experiências de vida, como a LDB pede, é preciso entender de onde o aluno vem. No fim das contas, a gente sabe, quem não se sente bem, seguro, acolhido, simplesmente não consegue aprender direito. É simples assim. E é aqui que o papo fica ainda mais sério. Quando um professor se omite, quando ele escolhe ignorar a realidade de um estudante, isso não é uma atitude neutra. Na prática, é uma forma de negligência que, infelizmente, acaba aprofundando as desigualdades que a escola deveria combater. Tudo isso que a gente conversou até agora mostra que ser professor é muito, mas muito mais do que uma profissão.
É um compromisso profundo com o futuro do nosso país, com a saúde da nossa democracia. E essa frase, olha, ela resume tudo de um jeito brilhante. Ser professor no Brasil é topar o desafio de formar gente que pensa, que questiona, que age. Não é só ensinar a matéria, é ensinar a ler o mundo e, quem sabe, ajudar a reescrevê-lo. Então, no final das contas, o papel do professor é um pacto, um compromisso que não dá para abrir mão. Um pacto com o futuro de uma sociedade democrática, mais justa e mais humana para todo mundo. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, uma reflexão para cada um de nós. Afinal de contas, qual é a grande promessa da educação em uma democracia como a nossa? O que, lá no fundo, a gente realmente espera dela?